Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje eu quero falar um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Ainda antes, quero pedir para você que não fez, se inscreva neste canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, como também compartilhe para que muitas vidas sejam tocadas por esta palavra e venham voltar para a casa do Pai. Evangelho de Jesus conforme São Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 18 até o verso 20, que assim nos diz: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E levantando-se, foi para o seu pai. Neste capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vemos três parábolas, três histórias de Jesus aos pecadores. Duas destas parábolas é de coisas que foram perdidas, a dracma e a ovelha. A última destas parábolas é de alguém que por si próprio se perdeu e precisava encontrar-se, precisava voltar para a casa do seu pai. Quando agora nós vamos ver que o filho pródigo, narrado nesta parábola, nessa história, ele resolve romper, quebrar o pacto de uma aliança familiar para viver a sua vida regaladamente, uma vez que este filho pródigo, ele tinha direito, por tradição judaica, a 1/3 da herança familiar. E ele resolve pegar parte desta herança, que agora era sua, e sair pelo mundo curtindo a sua vida regaladamente, praticando o hedonismo, o gastar por prazer e o prazer por gastar. Quando agora, vivendo pelo mundo de ilusão, o seu dinheiro, a sua fama, os seus prazeres, eles vão se findar. Ele agora começa a padecer necessidade, mendigar, passar fome e agora morar e trabalhar por favores. Quando agora ele começa a cuidar de porcos, trabalhando para se sustentar. E mais do que isso, ele vai desejar comer as bolotas e as comidas que estes porcos que ele cuidava estava comendo. Ele vai se lembrar que os trabalhadores de seu pai estavam em melhor estado do que o atual estado que ele estava vivendo. Quando agora ele resolve lembrar que na casa do seu pai ele tinha roupa, tinha fartura, tinha comida, mas agora por um egoísmo, por um rompimento de uma aliança familiar, para praticar o hedonismo, ele resolve abandonar a casa do seu pai. Quando agora ele entra em consciência, lembrando que na casa do seu pai ele tinha todos os benefícios e que os trabalhadores de seu pai estavam vivendo uma vida melhor do que a dele. Quando agora ele resolve, pelo versículo 18 que aqui nós lemos, dizer: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra os céus. Ele resolve se humilhar diante do Senhor. Pai, pequei contra o céu, diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Nós vamos lembrar que quando Jesus narra esta parábola, quando por um desprazer momentâneo que o pai teve na partida do seu filho, e agora ele sabendo que o filho estava retornando para sua casa, nós vemos pela Bíblia que o pai resolve facilitar o perdão. Quando ele levanta-se do seu aposento e vai ao encontro do seu filho. E isso o Espírito de Deus tem feito para muitos filhos que se afastaram da casa do Pai, para facilitar o perdão destes filhos,
através dos louvores que têm tocado o coração, através das mensagens que têm chegado até a alma, para que estes filhos sejam perdoados e retornem para a casa do Pai. Nós vamos ver que o pai, facilitando o retorno do filho, vai pedir: trazei depressa a melhor roupa. Uma roupa longa de cores diferentes significava distinção. Era uma prova que o filho estava voltando e seria distinguido de todos os funcionários segundo a tradição. O pai diz mais: ponde um anel em sua mão. O anel significava comunhão. Era uma observância que o filho voltaria a ter comunhão com a sua família e com seu pai. O anel nas mãos simbolizava também a autoridade e a tradição familiar, onde pela comunhão com o pai, o filho estava tendo o seu retorno para a casa do seu pai. O pai diz mais: traz as sandálias, que demonstrava que ele era um filho do Senhor daquelas terras, uma vez que os escravos não usavam sandália. E o pai fala: traz a melhor sandália para o meu filho, porque ele está descalço. Isso simbolizava, trazia à memória, que era um filho que estava retornando para a casa do pai. O pai diz mais: trate e mate um novilho gordo. Isso só se fazia uma vez por ano, mas o pai resolve abrir uma exceção e dizer: traga um novilho gordo, sacrifique para que nos alimentemos, comemorando o retorno do meu filho. Nós vemos que pelo princípio da aliança que estava sendo restaurada, pelo filho que estava voltando para a casa do pai, vai acontecer pelo menos 3 situações. O filho agora vai dizer: levantar-me-ei. Ele não esperou o pai dizer: levantar-me-ei, sairei do meu aposento e irei procurar o meu filho que está perdido. É o filho que toma a atitude de voltar para a casa do pai. Quando ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. O versículo 20: e levantando foi para o seu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E levantando foi para o seu pai. Acontece 3 tipos de situações para que o filho pródigo viesse a receber a comunhão familiar e o retorno para a casa do seu pai. Um reconhecimento pelo seu erro. Não pode haver arrependimento se não houver uma conscientização do erro cometido. Segundo, um sentimento de tristeza pelo pecado cometido. Quando surge um arrependimento sincero, há um retorno e um pacto de renovação de aliança. O apóstolo Paulo vai dizer que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Terceiro, uma mudança de atitude. O arrependimento leva a uma mudança de mente, conduzindo ao abandono do erro. Arrependimento começa com atitude e posicionamento. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Arrependimento começa com confissão. Pai, pequei contra o céu. Já não sou digno de ser tratado como seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E o pai resolve perdoar o seu filho e fazer uma festa para recebê-lo novamente. Você que está afastado da casa do pai, que resolveu por um momento abandonar e curtir uma vida de prazer, o pai está te chamando. Você precisa retornar para a casa do pai. Ele quer trazer depressa a melhor roupa para você. Ele quer trocar as suas vestes. Ele quer colocar um anel em suas mãos, simbolizando a tradição familiar, a família cristã de onde você saiu. Ele quer colocar um anel em sua mão para que você volte a ter comunhão com ele. O pai quer trazer novas sandálias para você, para que você seja distinguido como filho que está retornando para a casa do pai.
O Pai precisa e quer ter o prazer do retorno da sua alma para a sua presença. Filho meu, dai-me o teu coração, como a Bíblia diz. O Pai que um dia viu você saindo de sua presença está dizendo: filho, volte para a minha casa. Eu quero ter o prazer de recebê-lo com uma festa, com sua família, para que juntos alegremos pelo filho que estava morto espiritualmente e agora retornou para o braço do Pai. Volte para casa, filho. Ainda hoje, neste dia, nesta tarde, nesta noite, para você que está afastado da casa do Pai, que está ouvindo, vendo esta mensagem, vai ter um culto, vai ter uma palavra, vai ter um ambiente que você pode tomar uma atitude e dizer: levantar-me-ei e darei um prazer para a minha família. Vou procurar o meu pastor agora, minha família agora, e vou retornar para a casa de meu Pai. Ainda hoje, você pode ser recebido com uma festa, pois a sua família está te esperando. E lembre-se, filho, volte antes que ele volte. Volte você primeiro, antes que Jesus volte para buscar a sua igreja. Filho, volte para a casa do Pai. Ele ainda te espera. Deus te abençoe.